Pessoal, então vamos a mais uma aula, né, sobre estatística. Ainda vamos fazer aquelas resoluções da atividade que eu passei para vocês a respeito dos gráficos, tá? Então a primeira questão aqui nós temos a escala, né, como podemos ver aqui em cima, né, tem uma questãozinha aqui falando da escala da moeda americana em 2015. É bom a gente atentar para isso aqui, ó, em relação a 2015. Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Olha só, no último dia de cada mês, no último dia de cada mês. Atentar para isso aqui, tá certo? Então vamos lá. A primeira alternativa, está aqui o gráfico, né? Está dizendo que em janeiro a cota foi R$ 2,689, são 3 dígitos depois da vírgula. Em fevereiro, R$ 2,856. Em março, R$ 3,192, por aí afora. Essa é a cotação da editora Arte, foi que fez esse gráfico. E a fonte é o CMA, né? Conselho Monetário, alguma coisa assim. Bom, a primeira resposta, vamos analisar as respostas. Primeira alternativa, se é verdadeiro ou falso, certo ou errado, ela fala o seguinte, ó, em dezembro de 2014, vamos achar aqui dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, né, setembro. E ele fala em dezembro. Dezembro, não tem nem dezembro aqui, né, que aqui é setembro, os dias de setembro. Mas em dezembro de 2014, olha só, 2014, a cotação do dólar foi R$ 2,689, né? Aqui é janeiro, lembre-se, aqui é janeiro, é o último dia, esse 2.689 refere-se a janeiro, o último dia útil de janeiro, não dezembro. Então, portanto, esse valor aqui não está falando de dezembro, e sim de janeiro de 2015. O gráfico, ele se refere a 2015, como eu falei lá em cima. Então, essa daqui é falsa, né? Incorreta. O texto do exercício diz que a resposta deve ter como base exclusivamente os dados referentes no gráfico, com ele, e é referente apenas ao ano de 2015. Está aqui a resposta falando. Referente a 2015. E não a 2014. Então tá aí, por isso que ela é incorreta, a letra A. Vamos ver então a letra B, analisando a pergunta, a alternativa B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Olha aqui, 28 de setembro. A cota foi esse valor aqui, ó, 4,109. Mentira, né? Porque temos um maior aqui, ó, 4,145. Aqui é 109 e aqui é 145. Então, por isso que é falso. Aí o que ele fala. Incorreta. Em 22 de setembro, aqui se nós observarmos, 22 de setembro, né? A cotação do dólar foi o maior, foi 4,145, está aqui em cima. No dia 28 de setembro a cotação foi 4,109, é diferente, aqui é 4,145, é maior, então é falso, é incorreta. Vamos para a próxima, a letra C. A letra C diz o seguinte, ó, a função que representa o gráfico da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente. Ele está dizendo aqui que ela é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Então, o que acontece? Se você observar de um modo geral, né? De um modo geral, realmente ela é crescente, né? De um modo geral. Porém, crescente seria se ela fosse uma reta. E ela não é reta, ela tem umas baixas aqui, ó. Tem um aqui que dá uma baixada, aqui também dá uma baixada, né? Então tem alguns momentos, aqui também dá outra baixada. Então ela cresce e decresce aqui em 3 pontos aqui. Então ela não é totalmente crescente, né? Olha aí a resposta. Incorreta. A função apresenta alguns intervalos decrescentes, embora pareça ser crescente em um sentido geral. Por exemplo, o mês de março para abril, o que a gente viu aqui, ó, março para abril, né? Ela é decrescente. Isso aqui é um dos exemplos. Aí então a função é decrescente. Beleza? Muito bem.
ela não é uma constante crescente, né? Então é incorreta. Vamos ver aqui a letra D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial em maio, aqui, vamos ver aqui em maio, né? E também maio e de março foi menor, a diferença, maio e março. Foi menor que 1 centavo. Será que foi menor que 1 centavo? O que é 1 centavo para você? Né? 0,1 é 10 centavos, né? Agora 0,01 é 1 centavo. Será que foi menor do que isso aqui? Teremos que fazer a subtração, né? Então, se eu pegar 3,192, se eu colocar o 9 aqui, 192, menos quem? 3,187. 187. Vamos fazer a subtração para ver o que dá aqui. Empresta 1 fica 12. 12 tira 7 é 5, né? Ó, 5. Aqui ficou 8. Menos 8 é 0. 1 menos 1 é 0. 3 menos 3 é 0. Então deu 0,005. Ora, é bem menor, né? É a metade de 1 centavo. Não é não? É a metade de 1 centavo. Ok? Então, essa daqui é a correta. Então, a alternativa D é a correta. Agora, se você quiser analisar a alternativa C, porque a alternativa C é uma pegadinha do caramba, certo? Ó, nós já acertamos, não tem boca. É claro que é menor que 1 centavo. Agora, ó, em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3, olha só, em 15 de agosto, se você pegar aqui, ó, 15 de agosto, cara, eu não sei, na verdade, aqui se refere ao final do mês, né? Agora, 15 de agosto deve estar por aqui, ó, por aqui pelo meio aqui, ó, 15 de agosto, né? Só que aí o que acontece? Tirando essa fase aqui de setembro, que está falando realmente aonde estão as datas, aqui eu não tenho, né, eu não posso dizer que é menor do que 3,629. 3,6. Por quê? Porque isso aqui é uma média, né? É uma média. Então pode ser que o gráfico tenha feito isso, oscilado e depois baixado, né? Então, às vezes está lá em cima, depois pode estar aqui embaixo, pode estar acima de 3. Então, é uma média. Então, não posso, né, afirmar que está menor do que 3,629. Olha aí, ó, é incorreta. Os valores apresentados na tabela são referentes ao último dia do mês. Já sabemos disso. A linha que liga esses valores não é exata, pois indica o progresso médio, tá vendo? É uma média que nós temos aí, né? Se eu tirar, por exemplo, do mês 1 de setembro, né? Aqui, o mês 1 de setembro, o que vai acontecer? Aqui vai ter várias oscilações, né? Várias oscilações. Então, aqui nesse ponto aqui está maior que 3.982. Então, isso é uma média, por isso que ela fica em linha reta. Tá bom? Assim, no mês de julho para o mês de agosto, em média, a cotação do dólar aumentou. Beleza, mas nada garante que exatamente no dia 15 de agosto ela tenha sido maior que 3,629. Então, realmente, a resposta correta lá é a letra D. Beleza, gente? Essa foi a solução da primeira questão que eu passei para vocês como atividade. Vamos agora à segunda questão. Na segunda questão, vamos analisar esse gráfico aí, né? Aqui nós temos pontos e rodadas, né? Na vertical nós temos os pontos e na horizontal temos as rodadas. O gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol, né? Nas 12 primeiras rodadas. Então tá aqui, ó, eu posso colocar aqui uma, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rodadas. Beleza? Muito bem, num determinado campeonato. Sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos. Ó, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos. Em caso de empate, soma 1 ponto. Aqui é o mesmo que acontece no Campeonato Brasileiro.
E em caso de derrota, não soma nenhum ponto, né? Não soma ponto. Assinale a alternativa correta. Então tá aí a letra A. Vamos ver. A equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodada, né? Vamos ver lá. Ele está dizendo que a equipe, né, perdeu os jogos da segunda, da terceira e da quarta rodada. Então, segunda, já estava até marcado aqui embaixo, né? Ou a equipe perdeu os jogos da segunda, né, da terceira e da quarta rodada. Obviamente não perdeu, né? Porque se ele tivesse perdido todos os jogos, ele não teria ponto. Ele tem 4 pontos aqui, né? Ele tem 4 pontos aqui. Se você observar, 4 não, ele tem, deixa eu ver aqui, quantos pontos na segunda rodada. Tem a mesma quantidade de pontos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Tem 4 pontos, né? Tem 4 pontos. Foram 3 rodadas. Então, nessas 3 rodadas aqui, como ele fez 4 pontos, ele perdeu uma. Ele pode ter perdido uma, empatado uma, 1 ponto, e ganhado outra, deu 4 pontos. Não é isso? Então, olha só, é incorreto. Na segunda rodada, a equipe venceu o jogo, ali ó, na segunda rodada, subindo o seu ranking para 4 pontos. Então tá aí. A equipe perdeu os jogos na segunda, terceira e quarta rodada. Não, e analisando aqui só a segunda rodada, a equipe venceu o jogo, subindo o seu ranking para 4 pontos. Então, se tem ponto, ele não perdeu as partidas, né? Em algum momento ele ganhou ou empatou. Se tem pontos, então é incorreto. A letra B. Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Então vamos lá. No primeiro jogo aqui, na primeira rodada, ele teve só 1 ponto, né? Tá aqui, ó, teve 1 ponto. Se teve 1 ponto, então ocorreu aqui uma, deixa eu colocar aqui em cima, ocorreu uma derrota, né? No segundo ele ganhou 3 pontos, ó, 1, 2, 3, então aqui teve uma vitória. E aí na terceira rodada aqui, ele continua com o mesmo 3 pontos, a linha reta aqui, ó. Então, sinal que ele perdeu, né? Ele continua com os 5 pontos. Então aqui foi uma derrota. Nós temos uma derrota. Aí depois ele continuou do mesmo jeito, ó, outra derrota. Então ele teve 2 derrotas porque continuou com os 5 pontos aqui ainda. Certo? Primeiro, né, ele teve um empate, que na verdade foi um empate, deixa eu colocar aqui. Na primeira aqui foi um empate, porque ele ganhou 1 ponto. Depois teve uma vitória, que subiu 1, 2, 3 pontos, está aqui. Aí ele continuou no mesmo 3 pontos, no mesmo 4 pontos, né? Que ele já tinha um empate com 1 ponto, com mais 3, subiu para 4, né? Então está aqui, total de 4. Então, se ele continuou com 4 pontos, ele é 2 derrotas que ele teve. Quando ele está na quarta rodada, ele sobe 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Então, isso aqui quer dizer que ele teve uma vitória. E aí, depois, na sexta rodada, ele continuou, né? Ele teve mais 3 pontos e foi para 7 pontos. Aí, o que acontece? Na sexta rodada, é uma derrota porque ele continuou com os 7 pontos dele. Só que na sétima rodada, né, ele ganhou. Então, nós tivemos uma vitória aqui. Aí, depois, ele continuou nos 2 parado, né? Com a mesma quantidade de pontos, com 10 pontos. Continuou parado. Então, isso que acontece, que ele teve 2 derrotas. Depois aumentou 1 pontinho, então foi um empate. Mas em seguida ele teve uma vitória. Subiu 3 pontos. Depois subiu mais 3 pontos, outra vitória. Então vamos lá para as vitórias. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Então foram, deixa eu só apagar aqui, 5 vitórias. Né? 5 vitórias. Beleza. Derrotas. 1, 2, 3, 4, também 5 derrotas. Desta feita, né? É verdade, né? Nas 12 rodadas o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Então é verdadeiro,
Essa é a nossa resposta correta. Analisando agora a letra C, já tem a letra B como resposta. Na letra C, a média de pontos obtido por rodada, nesses 12 rodadas, é igual a 1,5, né? Aí, se eu for a média de pontos obtidos por rodada, se for calcular uma média, basta eu somar todos os pontos que ele teve e dividir pela quantidade de rodadas, né? É eu pegar 17, certo? 17 e dividir por 12. Vai dar 1, 1 vezes 12 é 12, sobra 5, coloco 0 e a vírgula. O número mais próximo é 5, né? Aproximadamente, fala que é aproximadamente. A média de pontos obtidos na rodada, nesses 12 rodadas, é igual a 1,5. Então lá, foram quantas rodadas? Foram 12 rodadas, certo? Aí ele quer saber a média de pontos obtidos. Esse cara teve 17 pontos. Então é só dividir por rodadas. 1 vezes 12 é 12, sobra 5, dá 50. Se eu colocar 5 aqui, certo? Vai dar uma passada. Se eu colocar 5, 4, vai dar 48. Né? Então, dá 48, dá 2, aí vai dar 4, alguma coisa, então aproximadamente 1,5. Né? A média de pontos obtido por rodada, nessas 12 rodadas, é igual a 1,5. Ele teve ali aproximadamente, né, a média de pontos obtidos por rodada foi em torno de 2,5. Que aí você vai ter que somar todas as rodadas aí e dividir por 12. Os pontos total que ele conseguiu foram 17. Tá certo? Muito bem. Então é falso essa daí. Não é 1,5, né? Nesse caso aqui é incorreto. Aqui nós podemos observar, ó, é incorreto. A média dos pontos obtidos por rodada é a soma de todos os pontos. Então vai dar o que eu falei aqui, ó. Dá por 2, né? Aproximadamente 1,2. Olha aqui. Não é 1,5. Então essa daí é incorreta. A correta nós já temos aqui, a letra B. Aí, ó, a equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodada. Vamos observar aqui a 7ª, né? Entre a 7ª, tá aqui a 7ª, beleza? E a 9ª rodada. É falso, né? Entre a 7ª e a 9ª rodada, ele teve o quê? Não foi 2 empates, né? Ele teve, na verdade, ele perdeu, né? A equipe venceu o jogo da 7ª rodada e perdeu os jogos da 8ª e da 9ª. Ele ganhou aqui, que ele subiu 3 pontos, como nós acabamos de falar, 1, 2, 3. E aqui ele continuou com os mesmos pontos, que é os 10 pontos. Então, não é verdade isso aí, é incorreto. E a letra E, ó, nas 12 rodadas a equipe empatou 3 vezes. Se nós observar o empate, só teve esse empate aqui, né? Pelos nossos cálculos. Ah não, teve outro aqui, ó, foi 2 empates, né? Vamos ver lá o que fala a nossa questão. Incorreto, a equipe empatou em 2 rodadas. Primeira e 10ª rodada, tá certo, ó. Primeira, né? Houve um empate, que ele andou só uma casa. E na 10ª rodada também, que ele andou só uma casa, se vocês observar lá em cima. Beleza? Então tá aí respondida a nossa questão. Vamos para a próxima. Agora a questão 3, uma questão mais simples, né? Que não tem as alternativas para analisar. Nós vamos ter que marcar um X aqui, ó. Agora nós vamos ter que marcar um X aqui nesta posição. A questão 3, que é a última questão de hoje, o supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário O. Nós temos aqui o funcionário A e B. O gráfico 2, né, isso durante 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário CDE em 3 horas e meia. Senhores, a pergunta aqui, né? A pergunta aqui, deixa eu só averiguar aqui, deixa eu manter um pouquinho, já volto. Oh, esqueci da pergunta. Muito
Muito bem. A pergunta aqui, a gente já está... Ele quer saber assim, ó, né? E o gráfico 2 mostra um número determinado realizado durante 3 horas e meia. Deixa eu ver aqui. Vejamos então a pergunta, né? Aqui está a pergunta, certo? O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é. Então, qual é o número de horas que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C? Olha só, nós vamos ter que calcular a hora de cada um desses daqui, ó, né? Como é que eu vou ter que fazer? Olha aqui como é que ficou a situação. Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos, certo? Se vocês observarem aqui, ele olhando essa situação aqui, né? A forma de resolver, ele observou cada um, fez os atendimentos por hora, né? Cada um, o que cada um fez. Então, no gráfico 1, nós temos, lembre-se, ele está falando o B em relação ao C, beleza? O funcionário B, por exemplo, ele fez 25 horas, está aqui, ó, né? 25 horas, certo? Muito bem. Isso ele realizou em 25 horas, certo? Que dá em 2 horas e meia. Se você observar no enunciado lá, ó, o A e o B, ou seja, o funcionário B trabalhou em 2 horas e meia. Então isso eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 25 e vou dividir por 2,5, certo? Que vai ser igual a 10, como vocês podem observar aqui, por hora, beleza? 10 por hora. Agora, olhando para o funcionário C, né? Ele teve 21 atendimentos, né? Tá aqui, ó. Foi 21 atendimentos. E as horas desse aqui já é diferente, né? Ele está falando em durante 3 horas e meia. Então é só pegar 21 e dividir por 3 horas e meia, que eu vou ter um total, né, de 6 horas, certo? É só você multiplicar, o C vezes 5, 30, vai 3, C vezes 3, 18 e 3, 21. Então dá um total de 6 clientes por hora, 6 clientes por hora. Está aqui a resposta. Beleza? Bom, um atendeu 10 e o outro 6, fazendo a subtração, ó, 4 horas, que é a alternativa A nossa resposta. Muito fácil, né? Você pega 25, que o funcionário B atendeu, dividido pela quantidade de horas por 2 horas e meia, 25, eu vou colocar aqui o sinal de divisão, dividido por 2 e meia, que vai dar 10. E o outro, 21, dividido por 3 horas e meia, que vai dar 6. Vai dar 6. Então você pega 10 menos 6, que é igual a 4, alternativa A. Bem simples. Ok, gente?